Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Rodrigues Melo Fajardo e eu estou aqui para realizar o exercício 16 do livro de Halliday de Física 2. É um exercício de 3 bolinhas. E bom, na figura 1341, uma partícula de massa M1 igual a 0,67 kg está a uma distância de 23 centímetros de uma das extremidades de uma barra uniforme de comprimento L igual a 3 metros e massa igual a 5 kg. Qual é o módulo da força gravitacional F que a barra exerce sobre a partícula? Muito bem, nós estamos aqui estudando a lei da gravitação universal. E nós temos uma equação que determina a força gravitacional Mzinho sobre R ao quadrado vezes a direção radial com sinal negativo. Essa daqui é a força gravitacional que determina entre duas partículas ou duas massas pontuais. Bom, aqui é uma massa pontual e aqui é uma massa extensa, um corpo rígido, uma barra, que tem uma quantidade de massa que está espalhada homogeneamente. Então, para calcularmos a força entre essa barra e essa esfera, utilizando esta lei aqui, esta equação, nós obteremos um resultado equivocado, pois isso daqui é para duas partículas, portanto, teremos que fazer uma alteraçãozinha aqui, certo? Então, vamos passar isso daqui para um sistema de eixos. Eixo R, a barra, um sistema de coordenadas, né, claro. Aqui, com um pontinho vermelho com massa dm, comprimento todo é L, aqui é a distância, certo? Bom, e essa barra tem uma quantidade linear de massa, que é a massa basicamente espalhada linearmente entre a barra. Portanto, isso equivale a massa sobre o seu comprimento, certo? Bom, aqui então nós temos, aqui em vermelho, um pedacinho de massa infinitesimal dm, que é na verdade um comprimento dr, como está na figura, dr, representando então o comprimento desse dm, desse ponto. Como a barra é homogênea, todas as partes dela terão massa linear. Portanto, essa densidade linear é igual a dm sobre dr. E o que significa isso? Bom, dm sobre dr significa densidade linear igual a massa infinitesimal dividido pelo seu comprimento infinitesimal. E isso vai ser importante para observar, certo? Então, esse pedaço infinitesimal aqui de massa está a uma posição R da nossa coordenada horizontal. De 0 a R, nós estamos colocando um dm imaginário, certo? Esse dm aqui, ele vai fazer uma força de atração gravitacional nessa esfera M1, que é uma força que a gente pode chamar de dF, porque é uma força de uma massa infinitesimal. É um ponto agindo sobre outro ponto. Então, esta força será Gzão vezes a massa que está atuando em M1, dm e M1. Então, a interação de M1 e dm. Aqui é M1, aliás. Certo? E essa distância é R. Só que vai ser R ao quadrado por conta da fórmula.
tudo em módulo, porque o exercício está pedindo pela força em módulo, então a gente está desprezando o sentido do vetor e o negativo da função. Então, todos os elementos de massa dm que a gente tem nessa barra irão atuar em M1. Então, a gente vai usar o princípio da superposição, sabendo que cada massinha ou cada dm, somadas as suas forças, vai então promover uma força total sobre M1. Então, para a gente calcular a soma desses elementos infinitesimais, como são elementos infinitesimais, nós teremos que utilizar a integral, ou seja, a força total vai ser a soma ou integral de df. Portanto, a integral será de G1, G de M1, desculpe, vezes dm sobre r ao quadrado. Só que é importante entender que a gente tem uma variável r e um elemento infinitesimal dm. Então, isso daqui não é a mesma variável. Não pertencem ao mesmo conjunto de variáveis. Qual é o problema disso? Não terá como integrar certinho. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui e colocaremos, então, essa relação. dm é exatamente a densidade linear multiplicado pelo dr. Substituindo dm por lambda dr, a gente vai ter o seguinte. A integral de g m1 lambda dr sobre r ao quadrado. Perfeito, tiramos esse dm. Agora a gente pega tudo que tem constante e coloca para fora da integral. Então, f vai ser igual a g vezes m1 vezes lambda vezes a integral de dr e r ao quadrado. Bom, essa integral vai ser a soma, então, de todos os elementos infinitesimais de massa, que vão desse ponto aqui até esse ponto da barra. Então, essa soma desse ponto, qual que é a coordenada dele? É D. E a coordenada desse ponto é L mais D. L mais D, ou D mais L. E iremos somar desde D até L mais D, ou D mais L. Ou seja, nosso intervalo de integração é de D até D mais L. Perfeito? Agora, só aplicar essa integral aqui, certo? Para ganhar um espacinho, eu vou subir. E para ficar mais organizado, certo? Então, f igual a g vezes m1 vezes lambda vezes a integral, ou já integrando, né? Certo? A integral de dr sobre r ao quadrado é igual a menos 1 sobre r. Vezes menos 1 sobre r avaliado em d mais L. Portanto, isso daqui restará em G vezes M1 vezes, em vez de colocar o lambda, a gente deixa em função da massa e do comprimento. Então, será Mzão sobre o comprimento da barra, que multiplica menos 1 sobre D mais L, o extremo do nosso intervalo, menos aí a gente colocará mais aqui, 1 sobre D. Bom, se a gente aplicar todos os valores que a gente tem, a gente terá no final f igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes a massa menor, que é 0,67 vezes a massa maior, que é 5 sobre L, que é 3 metros, vezes menos 1 sobre o D é 23 centímetros, ou seja, 0,23 metros. E o L
é 3 metros. Colocando direto, 3,23, certo? Mais 1 sobre D, 0,23, certo? Efetuando essa conta aqui, a gente vai ter F igual a aproximadamente 3 vezes 10 a menos 10 newtons, certo? Perfeito. Este foi o meu exercício de escolha. É um exercício que envolve integral por conta da questão da barra e da insuficiência da equação para calcular. Em vez de uma partícula, entre duas partículas, para uma partícula e uma barra, então a gente teve que considerar como várias partículas a barra e, portanto, utilizar a integral. Foi um exercício muito bom de se fazer, porque além de mexermos com física, a gente mexeu com integral de cálculo, a gente mexeu com noções físicas de gravidade, somatório de massa, e é isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, seja professor, alunos ou público geral. Peço desculpas aos meus erros, este daqui é o meu primeiro vídeo, minha primeira videoaula. Anteriormente eu realizei somente programação, então mil perdões pelos meus erros. Obrigado por assistir o vídeo, até mais.